Bom dia, pessoal. Mais uma vez a gente está aqui para fazer um vídeo para vocês, para mostrar uma área de preservação, né? Na verdade é uma APP, uma área que nunca foi devastada antes. Certamente é uma área de caatinga arbórea que apresenta aí vários séculos de idade, né? Na verdade aqui meus avós que foram pioneiros dessa região aqui, né? Chegaram em torno aí de 80 anos atrás, então certamente é uma mata que apresenta aí mais de 100 anos de idade, que está de pé e que apresenta uma diversidade de espécies arbóreas significativa, né? Então a gente mostrou para vocês áreas que apresentavam já um certo estágio de desertificação, também já apresentava uma certa estágio também de processos erosivos, que até mesmo já apresentava fosforocas. E a gente está aqui para mostrar para vocês a importância da conservação do ambiente caatinga, né? A gente sabe que a caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, que apresenta aí, né, em torno de 950 espécies vegetais, e dessas espécies vegetais em torno de 350, ou seja, aí, por volta de 1/3 dessas espécies vegetais são endêmicas dessa região. Então a gente aqui vai mostrar para vocês, ao longo do vídeo, algumas espécies vegetais que são mais adaptadas, que apresentam mecanismos de sobrevivência a essas condições semiáridas, outras espécies arbóreas que apresentam aí de 25 a 30 metros de altura. Então a gente vai tentar deixar bem dinâmico esse vídeo para vocês, sempre enfatizando a importância da preservação do ambiente caatinga, do bioma caatinga, né? Que na verdade não é um bioma homogêneo, mas que apresenta uma estratificação, né, uma diversidade de biomas dentro de si. A gente sabe, recorrendo um pouco à história, né, que na verdade a caatinga é em razão do nome que foi dado pelos Tupi-Guaranis, que foram os primeiros índios que habitaram essa região do semiárido, e justamente essas matas mais arbóreas, eles gostavam de ficar dentro por apresentar um porte maior, e ao mesmo tempo essas áreas mais arbustivas, que quando seca em razão da deficiência hídrica, que é natural também dessa região, né, de 9 meses passa seco, e os outros 3 a 4 meses passa aí com chuvas, e mesmo assim essas chuvas apresentam uma certa irregularidade, né? Então os índios, observando aquela mata esbranquiçada que secava, arbustiva, deram esse nome caatinga, que significa do Tupi-Guarani mata branca, né? Então é um nome ganhado dos índios Tupi-Guaranis, que foram os primeiros que habitaram essa região, certo? Continuando mostrando a diversidade, né, pessoal, dessa área aqui, a importância da manutenção dessa área em pé, como por exemplo a conservação desse espécime vegetal, né, que é uma aroeira, uma árvore que tem a presença em torno aí de 25 a 30 metros de altura. E só para se ter uma ideia da largura desse caule, eu não consigo abarcá-lo, né? E daí a importância da preservação de ambientes como esse, que mantém espécimes como esse, para que a gente possa se ter uma ideia, né, do quão era diferente o bioma caatinga quando apresentava as suas peculiaridades sem apresentar uma devastação significativa pelo homem, né? Então áreas como essa, que ainda são protegidas, apresenta uma importância no sentido da conservação, não só das espécies florestais, como também das espécies animais que dependem de ambientes como esse para que se possam viver. Além também da geologia, da preservação dos recursos naturais, do solo, né, dos recursos hídricos, da importância da preservação do bioma caatinga como um todo. Mais uma vez, apresenta uma diversidade de espécies que são endêmicas dessa região, em torno de 30% das espécies florestais que aqui estão são endêmicas dessa região, e também apresenta uma diversidade um pouco maior do que a vegetal, de animais que também são endêmicas dessa região, né? Dentro desses animais existe uma diversidade, né, que são os insetos, são roedores, são alguns felinos que também, dentro dessa área preservada, aqui a gente poderia também encontrar algumas espécies de felinos, cobras de um porte maior, abelhas. A gente sabe que em áreas como essa apresenta uma diversidade de espécies, porque apresentam uma diversidade de mecanismos que conseguem predominar nessas regiões, que apresenta em torno aí de 9 meses chovendo, e em torno aí de 3 meses do ano que apresenta chuvas. E mesmo assim são chuvas irregulares. Então, de alguma forma, essas plantas, para que consigam viver em ambientes como esse, ao longo da evolução, desenvolveram uma série de mecanismos que assim permitiram ter sucesso. Como, por exemplo, esse mandacaru, né, que é uma espécie de cactácea,
que apresenta aí as suas folhas modificadas, né? Então isso que a gente chama de espinho, na verdade, são folhas reduzidas que se reduziram ao longo da evolução para que se possam ter sucesso na sobrevivência, né? Então a gente pode observar que outro mecanismo é que a fotossíntese, na verdade, é feita ao longo do caule. Então o mandacaru é verde desse jeito justamente pela presença de cloroplastos que apresenta ao longo do caule da planta, certo? Outro mecanismo que a gente pode citar é justamente a presença, né, de tecidos de preenchimento conhecido como mecanismo de sobrevivência, né, das cactáceas, é a presença de tecidos de preenchimento conhecido como parênquimas, né, aquíferos que apresentam a capacidade de armazenar água que pode ser utilizado em momentos em que a planta precisa, que é justamente nos momentos de escassez hídrica da região do semiárido, né? Então aqui a gente apresentando uma diversidade de espécies florestais, né? Algumas partes dessa área aqui apresenta uma caatinga arbórea e também apresenta uma caatinga arbustiva, né? Vai depender das condições de solo, alguns solos são mais profundos, outros menos profundos, e do equilíbrio dinâmico que apresenta também com essas espécies vegetais, né? Outra espécie aqui, né, que de grande importância para representativa da região semiárida, que é a amburana, né? Outra espécie arbórea desse bioma, né? E que é de grande importância, a gente consegue encontrar um exemplar preservado aqui dentro dessa região, né? Uma árvore que tem em torno aí consegue atingir em torno aí de 15 metros de altura, né? E que ao mesmo tempo apresenta mecanismos de sobrevivência. Dentro deles a gente pode observar que é o próprio caule, né? Que vai soltando essa pele. Na verdade, esse caule apresenta também cloroplastos, daí a coloração verde. Então certamente também faz uma fotossíntese também pelo caule. Daí a inexistência do número reduzido de folhas na amburana, até mesmo em épocas chuvosas como essa. É uma forma que a planta consegue para se adaptar a condições, né, como essa do semiárido, certo? Então aqui a gente está aqui, pessoal, dentro do leito de um córrego, né, já quase um riacho, só para mostrar, enfatizar a importância de se manter a floresta em pé, né, a caatinga arbórea em pé, no sentido da conservação também dos recursos hídricos, né, dos mananciais, dos riachos, que possa manter a preservação também dos recursos hídricos, sobretudo em regiões como essa do semiárido, que cada volume de água se torna importante para a própria permanência do homem, né? A gente pode perceber que no leito desse riacho não apresenta nenhum tipo de assoreamento, né? A própria mata, né, em vários estágios de decomposição, serve como entreponto, né? A própria vegetação também rasteira serve como entreponto para que o solo não seja carreado pelo volume de água que cai junto com as chuvas. E a gente pode observar que no leito não apresenta nenhum tipo de assoreamento, não apresenta areia, né? A gente pode perceber que existe até mesmo pedregulhos. Isso é um sinal de que esse riacho aqui está preservado, né? Não existe solo solto. O leito também é um leito afilado e não apresenta um volume considerável de areia, que é um exemplo, né, um bioindicativo de que essa área aqui está preservada no sentido que não apresenta processos de assoreamento em razão do transporte do solo pelas chuvas, certo, pessoal? Então, só mostrando aqui, pessoal, o porte dessas árvores, só para se ter uma ideia da altura dessas árvores, né? Aqui a gente tem um pau branco ali na frente, e aqui mais logo no início a gente tem uma aroeira. São árvores que apresentam em torno aí de 25 a 30 metros, né? Então, só para vocês verem a importância, né, pessoal, da preservação do bioma caatinga, a gente acabou de presenciar, né, uma asa branca aqui bem perto cantando. A gente só consegue ver espécies de pássaros como esse, né, justamente em ambientes que ainda são protegidos, né, que apresentam as suas peculiaridades e conseguem preservar essas espécies de pássaro aqui, certo? Mostrando, né, pessoal, a importância da manutenção de ambientes como esse de conservação
E a gente sabe que além das espécies animais e vegetais, existe também, né, dentro do reino fúngico, as espécies fúngicas, né, que também são importantes para o equilíbrio ecológico de ambientes como esse, né? Então, no caso, as árvores vão morrendo, né, vão dando lugar às árvores que vão nascendo, mas que para isso a importância de que elas sejam decompostas e que possam virar nutrientes que possam servir para a nutrição das espécies que aqui estão, certo? E os fungos têm uma grande importância no sentido da decomposição das árvores que morrem, e os fungos conseguem extrair nutrientes dessa matéria orgânica que vai entrando em decomposição, né? E a partir daí, além dos fungos, outros micro-organismos que habitam o solo também são de grande importância para a decomposição dessa matéria orgânica que aqui está e para que se possa manter o ciclo da troca de nutrientes entre as matas, entre as espécies arbóreas que estão em pé, e ao mesmo tempo também aquelas que entram em senescência e que servem de nutrientes para as que vão nascendo. Então aqui, pessoal, a gente já está finalizando o vídeo, né? A gente já está aqui já na saída do terreno, aqui já está no terreno vizinho, só mostrando aqui no finalzinho aqui da área, né, preservada. Aqui já apresenta uma caatinga mais arbustiva, mas que também apresenta algumas espécies arbóreas. E a exemplo, a gente pode perceber o pau-branco, né, que é outra espécie arbórea que é muito encontrado aqui na região do semiárido, né? O pau-branco, na verdade, é um dos exemplares, né, que foi mais extraído ao longo dos tempos pelo homem. Pode ser utilizado aí para a construção civil, né, utilizado para caibros, ripas, né, para o alinhamento aí do teto das casas, que foi muito explorado pelo homem ao longo dos tempos, e uma das razões, juntamente com outras espécies arbóreas, para a extração, né, predatória do bioma caatinga, né? O pau-branco, uma espécie arbórea que consegue atingir até mesmo 10 metros de altura, né, uma altura considerável, e pela razão de apresentar um caule mais retilíneo, pode ser utilizado para o emadeiramento aí de casas como caibros, ripas, e até mesmo para ser feito portas, janelas, que foi tradicionalmente utilizado pelo homem, né, tanto pelos pioneiros, que ainda hoje é utilizado de alguma forma também pelas pessoas que habitam, né, a região semiárida, né? Obrigado, pessoal. Então agradecer a todos vocês, né, que acompanharam esse vídeo. A gente irá, né, uma vez ou outra, nos momentos vagos, fazendo alguns vídeos mostrando aqui a região sempre enfatizando a importância do semiárido, né? A gente pode fazer outros vídeos como apresentando, como por exemplo os processos de salinização do solo, mostrando outras paisagens, sempre citando a importância da preservação do bioma caatinga, né? E também ao mesmo tempo a gente também pode apresentar outras temáticas enfatizando também a importância, né, da agricultura, da pecuária. Enfim, existe uma diversidade de temas que a gente pode fazer alguns vídeos, e a gente também tem intuito de criar um canal aí no YouTube, né? A gente vai colocar esses vídeos lá, então quem quiser acompanhar, eu vou deixar o link aqui no final desse vídeo para que se possam se inscrever e também visualizar e curtir esse vídeo, certo? Obrigado, pessoal.